Olá, hoje daremos início ao nosso último módulo da disciplina de Fisiologia Animal Comparada. E esse módulo é a Fisiologia Endócrina, com a primeira aula sobre uma introdução a esse sistema. Bom, antes da gente dar prosseguimento, eu queria aproveitar aqui para agradecer e dizer que mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos ao longo desse semestre, nós conseguimos, eu acho que vencermos juntos essa etapa, essa batalha num momento tão difícil da vida de todos. Mas nós estamos aí seguindo em frente e conseguimos aprender bastante coisa sobre a fisiologia comparada, ok? Então vamos lá. Bom, para a gente começar, a gente tem que levar em consideração o seguinte, Desde que surgiram os organismos multicelulares, isso criou uma necessidade de se estabelecer sistemas coordenadores para que esses sistemas pudessem promover a regulação e a integração da função de diferentes células, ok? Bom, e aí surgem dois sistemas principais como grandes sistemas integradores do nosso organismo. O sistema nervoso, que promove todo o seu trabalho, a sua atuação no nosso corpo através de uma sinalização do tipo eletroquímica, e também o sistema endócrino, que vai utilizar uma sinalização um pouco diferente, que ela utiliza apenas elementos químicos. E esses elementos químicos, na verdade, são chamados de hormônios. E a definição clássica de um hormônio fala o seguinte, o hormônio é uma substância que é produzida por um órgão em pequenas quantidades, ok? Esse órgão muitas vezes pode ser chamado de glândula, ok? Essa substância, então, ela vai ser liberada na corrente sanguínea e, através dessa corrente sanguínea, ela vai ser transportada em direção a um órgão distante, ou a um tecido, para poder exercer a sua ação específica, a sua função de regular diferentes aspectos fisiológicos do funcionamento do nosso organismo. Então, na verdade, o que a gente vê aqui é que nós temos dois grandes sistemas, que a gente chama de sistemas integradores, que têm por base a comunicação, ok? E é uma comunicação feita a longa distância, em função da gente ter aí corpos constituídos por inúmeras células, por milhares, milhões, bilhões de células, e é necessário que a gente possa promover essa integração do funcionamento desses corpos, ok? Bom, aqui mostra para a gente nessa figura uma série de estruturas no nosso organismo que são estruturas responsáveis pela produção de hormônios, ok? Pela síntese, armazenamento e também a secreção de hormônios, como por exemplo é o caso do hipotálamo, que fica localizado no nosso sistema nervoso central, a glândula pituitária também no mesmo local, ok? Além disso, nós também temos desculpa, gente, a glândula tireoide, as glândulas paratireoides, localizadas atrás, aqui, as glândulas adrenais, ou também conhecidas como glândulas suprarrenais, pelo fato de elas estarem localizadas acima dos nossos rins, o pâncreas, que também é um outro órgão endócrino, ele é uma glândula que a gente fala que é uma glândula mista, porque vocês já viram que ela tem uma participação importante para o processo digestório, aonde ela é capaz de secretar uma série de moléculas em direção à luz do trato gastrointestinal, que é uma secreção que a gente chama de secreção exócrina. Enquanto que também existe uma porção do pâncreas, que nós veremos mais à frente, chamadas de ilhotas de Langerhans, que são as responsáveis pela secreção do componente endócrino do pâncreas, ou seja, as secreções endócrinas do pâncreas, que são os hormônios que a gente falará mais na frente, principalmente a insulina e o glucagon. Além disso, nós também temos as gônadas, tanto no sexo masculino, representada pelos testículos, assim também como no sexo feminino, representada pelos ovários, que são estruturas importantes para a produção de hormônios, dos hormônios sexuais, como nós chamamos, ok? Bom, os hormônios eles vão exercer as suas funções em 4 amplas áreas fisiológicas principais. A primeira delas vai ser a reprodução. E a reprodução é muito importante para as espécies animais porque elas garantem a perpetuação dessas espécies, ok? Então, a grande parte do processo reprodutivo ele é coordenado pela ação hormonal.
Além da reprodução, nós também vamos ver os hormônios participando de um outro processo fisiológico importante, que é o crescimento e o desenvolvimento dos organismos, que vão permitir que esses organismos possam se manter, né, ativos e atingir a sua vida adulta também, ou seja, a sua vida reprodutiva, e dessa forma garantir aí a perpetuação da espécie, como nós falamos anteriormente. Além disso, nós também temos um outro processo que é a manutenção do ambiente interno. Isso é fundamental para garantir que esse ambiente interno, onde estão inseridas as células, né, esses bilhões de células de organismos multicelulares, né, milhões de células, possam sobreviver, né, possam estar no meio adequado que garanta para essas células sobreviverem e manterem todo o seu metabolismo, ok? E também a regulação do equilíbrio energético, que também é desempenhada pela ação hormonal, ok? Então, toda a utilização, a disponibilização e a distribuição de substratos energéticos são controlados também por hormônios, que a gente vai ver mais lá na frente, que é o caso do trabalho exercido pela insulina e pelo glucagon. Né? Enquanto a reprodução está relacionada com aqueles hormônios sexuais, né, que a gente falou ainda há pouco, né, produzidos pelas nossas glândulas, além, é claro, de outros hormônios, nós também observamos outros hormônios envolvidos no processo de crescimento e desenvolvimento, além do hormônio do crescimento, que é bastante conhecido, né, que todo mundo fala muito, que é o GH. Mas nós também vamos ver os hormônios da tireoide participando desse processo, os próprios hormônios sexuais, né, os esteroides sexuais, vão ter parte também, né, no controle desse crescimento e desenvolvimento desse organismo, e assim por diante. E a manutenção do ambiente interno da gente, a gente vai estar lá vendo, né, uma relação bastante intensa, feita, por exemplo, por hormônios que nós já falamos, como é o caso da aldosterona e do ADH, né, que mantém o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo. E a regulação do equilíbrio energético, como eu comentei, insulina e glucagon principalmente, além de outros, como é o caso, por exemplo, do cortisol. Bom, os hormônios, né, eles atuam, de uma forma geral, promovendo as suas ações, como nós comentamos, né, por uma sinalização que a gente chama de sinalização endócrina. Por que é sinalização endócrina? Porque a célula A ela é capaz de sintetizar, armazenar e secretar uma molécula, né, que é o hormônio. Esse hormônio, então, cai na corrente sanguínea e vai atuar numa célula, por exemplo, aqui a célula B, que seria a célula-alvo distante, né, onde esse hormônio vai promover as suas ações. Então, esse tipo de sinalização em que o transporte do hormônio é mediado pela corrente sanguínea, a gente chama isso de sinalização endócrina. Só que hoje em dia se sabe que além dessa sinalização clássica, né, até que é a sinalização que dá a definição, né, do hormônio, como a gente comentou nos slides anteriores, a gente vai observar também um outro tipo, né, que aí é claro que é um pouco mais de preciosismo, que fala de uma sinalização chamada neurócrina. Neurócrina por quê? Porque, diferentemente do que acontece com a sinalização endócrina, na sinalização neurócrina, a gente observa que a célula, né, a estrutura responsável pela produção, armazenamento e secreção do hormônio é um neurônio. Ou seja, células do sistema nervoso também são capazes de liberar hormônios que caem na corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, vão ser capazes de promover as suas ações nas suas células-alvo distantes. Ok? Então, a diferença aqui é que, em vez de ser uma célula não neuronal, é um neurônio que faz a liberação desse hormônio. Como é o caso, por exemplo, né, que a gente pode falar aqui, do HH, o hormônio antidiurético, a vasopressina. A gente vai depois ver, né, que essas moléculas são produzidas por neurônios hipotalâmicos, vão ser armazenadas lá na nossa neurohipófise e de lá elas vão ser então liberadas em direção à corrente sanguínea para atuar nas suas células-alvo, como é o caso, por exemplo, que a gente viu, né, que seriam as nossas células renais. Okay? Um terceiro tipo de sinalização hormonal que pode ser observado é chamada de sinalização parácrina, onde uma célula A ela secreta o hormônio que, por difusão, vai em direção a uma célula alvo próxima a ela, que seria essa célula B. Ok? Então, como não existe aqui a mediação do transporte do hormônio pela corrente sanguínea, mas sim por uma curta distância pelo processo de difusão, o que a gente chama essa sinalização é de sinalização do tipo parácrina. Ok?
E para finalizar, nós observamos também um outro tipo de sinalização feita por hormônios, como é o caso da sinalização autócrina, ok? Em que a célula secreta o seu hormônio e esse hormônio é capaz de atuar sobre essa própria célula para modificar aqui algum tipo de função dessa célula. Aqui eu posso dar um exemplo para vocês, a gente talvez volte a falar mais lá na frente, né? Que é o estrogênio, produzido, por exemplo, ao nível do ovário. Então, as células granulares lá do folículo, que secretam, né, sintetizam e secretam esse hormônio, o estrogênio, esse estrogênio atua sobre essa própria célula, ok? Para promover, por exemplo, um aumento de número de receptores de um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, ou hormônio estimulador do folículo, que é o FSH, que é importante para o crescimento e o desenvolvimento dessas células granulares e, consequentemente, desse folículo como um todo, né? O folículo, lá nos mamíferos, é aquela estrutura que guarda, né, o óvulo no seu interior, né? Ok? Bom, os hormônios, eles costumam ser classificados de acordo com a natureza química deles, né? Uma das formas que a gente pode promover o agrupamento, né, de neurônios, uma classificação, é observar qual é a natureza química dessas moléculas. Então, por exemplo, os hormônios podem ser classificados em 4 tipos distintos. O primeiro são as proteínas, né, os peptídeos, como é o caso do GH, né, o hormônio do crescimento, da prolactina, da insulina, do hormônio paratireoide, conhecido como PTH, o hormônio folículo estimulante, o FSH, que nós falamos ainda há pouco, o hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio estimulador da glândula tireoide, okay? Que é o TSH. Além de proteínas e peptídeos, nós também observamos a presença de aminas, né? Moléculas, são pequenas moléculas, né? As aminas são pequenas moléculas formadas a partir do aminoácido tirosina, ok? Então, um aminoácido pode dar origem à formação de um hormônio, como é o caso, por exemplo, da tirosina, que vai levar à formação de adrenalina ou epinefrina, noradrenalina ou norepinefrina e também, por exemplo, a melatonina, ok? Além das aminas, nós observamos um outro grupo, que são chamados de iodotironinas, que é o caso, por exemplo, do principal hormônio aí, que é a tiroxina, conhecido como T4, ok? Também temos o T3, mas a tiroxina é o T4, que é o principal hormônio, é o hormônio que é produzido em maior abundância pela glândula tireoide. E essas iodotironinas, como o nome delas sugere, tem na presença da sua estrutura moléculas de iodo, né? Na verdade, íons de iodo, que são adicionados, a gente vai ver depois isso com mais calma, né? Há também o aminoácido tirosina para formar, então, grupamentos, né, tironinas. A gente vê isso com mais calma e mais detalhe na aula de tireoide. E, finalmente, nós temos também, né, o quarto tipo, né, químico de hormônio, que são os esteroides. Esses esteroides são, por exemplo, representados pelos hormônios sexuais estrogênio, né, progesterona, testosterona e outros hormônios, como é o caso do cortisol, da dihidroxicolecalciferol, a vitamina D, e também de um outro hormônio que nós já falamos, que é a aldosterona, que não está relacionado aqui, mas que também é um hormônio de natureza esteroide. Qual a importância da gente poder entender essa natureza química? É que a natureza química dos hormônios, ela vai determinar para a gente como é que esse hormônio vai ser sintetizado, como esse hormônio vai ser estocado e como esse hormônio será liberado. Assim também como ele vai ser transportado na corrente sanguínea, vai determinar também a meia-vida biológica dele e também o seu mecanismo de ação celular, a maneira como ele vai interagir com as células-alvo. Então aqui está só mostrando para a gente, né, estruturas moleculares, né? Nós temos, como eu comentei, hormônios que são pequenos hormônios, né, de moléculas muito pequenas, formadas a partir de um aminoácido, que é o caso das aminas. E temos também hormônios bastante complexos, né, hormônios proteicos com uma quantidade enorme lá de aminoácidos, como é o caso, por exemplo, aqui do hormônio do crescimento. Aqui é o cortisol, tá? Um esteroide. Então, essa foi a bibliografia utilizada, né, para formação dessa aula.